Amigos da Mais TV, estamos complementando hoje a terceira parte de dois programas que falam a respeito da fundação do município de São Pedro e também do município de Mimoso do Sul. Contamos toda esta história de forma linear. E hoje nós estamos complementando a terceira parte dessa programação, narrando a história de fundação do município de São Pedro da Itabapoana e também falando da história da criação do município. E no programa anterior, nós havíamos parados no ano de 1889. Então eu vou dar continuidade àquelas informações. Em 13 de janeiro de 1899, nasce Carlos Lindenberg em Cachoeiro de Itapimirim. Ele nasce na fazenda Monte Líbano. E eu faço essas considerações que é necessário a gente entrar também na política do nosso estado para a gente entender a política de desenvolvimento dos dois municípios. Na época sede, São Pedro do Itapimirim e depois Mimoso como sede a partir de 1930. Em 5 de março de 1899, presente os governadores Dr. José Coelho dos Santos como presidente, Silvério Francisco Medina, Dr. José Olímpio de Abreu e Dr. João Ribeiro de Castro, na Câmara Municipal, reunidos em sessão solene, inaugura a iluminação pública da cidade. Estamos falando ainda de São Pedro do Itabapoana. Então, nesse dia, existiu uma sessão solene em São Pedro do Itabapoana, no dia 5 de março de 1899, que conclamava a inauguração da iluminação, tendo como combustível o gás acetileno. Ato a que compareceram os governadores municipais de São José do Calçado e também o de Ponte de Itabapoana, respectivamente, os coronéis Pedro José Fernandes Medina e Justiniano Gomes de Souza. Dr. Francisco Lins Aike de Meira era o juiz de direito da comarca e, nesta sessão solene, reuniram-se também muitas pessoas gratas dos 3 municípios vizinhos, junto com a banda musical de Calçado, sob a regência do maestro Carlos Thiebot, que veio espontânea e gentilmente associar-se aos festejos, e tornou-se um acontecimento a referida festa, por ser esta cidade, gente, a primeira cidade do estado do Espírito Santo que teve esta iniciativa, iluminar a sua cidade através do uso do gás acetileno. E discursaram nesta sessão solene, que ocorrera no dia 5 de março de 1899, lá na Câmara Municipal de São Pedro do Itabapoana, o doutor presidente da Câmara, o representante da Vila de Calçado, o doutor Olegário Ribeiro da Silva, doutor Henrique Oreille Souza e o reverentíssimo padre Flávio Ribeiro de Almeida, que benzeu o prédio do gasômetro. Paraninfando o ato, o doutor Aike de Meira, que era o juiz de direito da comarca, e prestaram também os seus serviços até a data posterior a esta,
os seguintes cidadãos: Alexandrino Augusto Gomes Valim, Messias Batista de Araújo, Dr. Olegário Ribeiro da Silva, Constantino Gonçalves Vivas, José Veloso da Silva, Pedro Gomes de Souza, Antônio Batista Sobrinho, Antônio Caetano de Menezes, João Lino da Silveira, Francisco de Paula Figueiredo Castro, Francisco Alexandrino de Andrade, Francisco Pinto de Campos Figueiredo, Leopoldino Gonçalves Castanheira, Francisco de Aquino Xavier e Euclides Moreira Camargo. O gás acetileno, gente, ele era formado misturando-se o carbureto, que é o carbonato de cálcio, com água. Então vejam vocês que inauguração importante, né? São Pedro seria a primeira cidade do estado do Espírito Santo a possuir iluminação pública através do combustível gás acetileno. E nesse mesmo ano também, eu preciso anotar que um surto de varíola toma conta de Vila Velha, no Espírito Santo. Exatamente neste ano, o ano de 1899. Agora, nossos depoimentos adentraram a virada do século. Viramos os séculos e estamos agora no século XX, iniciando o ano de 1900. Todo este retorno para contar, através de pesquisas com fundamentos científicos, toda a história de formação da sede de São Pedro de Itabapoana e depois a sede e a história de formação do nosso município Mimoso do Sul. Então agora entramos no século XX e em 31 de janeiro de 1900, o jornal Cachoeirano, óbvio, o jornal de Cachoeiro de Itapimirim, ele publica assim: Nominato Ferreira da Silva era, segundo o jornal Cachoeirano, de 31 de janeiro de 1901, era opulento e adiantado fazendeiro no município de São Pedro do Itabapoana. Ele era dono da fazenda Santa Rita e era casado com Francisca Carolina de Almeida e era chamado de Coronel. Só que o proprietário da fazenda Santa Rita não era ele, era o seu irmão, Gabriel Ferreira da Silva. O proprietário era seu pai, o Pedro Ferreira da Silva, a que comprou toda a fazenda Mimoso, já narrada anteriormente pela nossa equipe. E outro irmão deles era o Antão Ferreira da Silva. Antão Ferreira da Silva tem o seu nome homenageado ali naquela rua onde está instalada a pracinha da Pires, aquela rua que contorna a Escola Monteiro da Silva. 23 de maio de 1900, Muniz Freire, depois de ter feito um brilhante governo, aqui mesmo, um governo capixaba, ele é reeleito. Não consecutivamente, tá, gente? Para um segundo mandato, à frente do nosso Estado, o Estado do Espírito Santo. Porém, neste mandato, o Estado passava por uma crise financeira, fruto da queda do preço do café. E vivíamos também nessa data, em maio de 1900, um grande período de seca aqui no Estado do Espírito Santo. E desta forma, Muniz Freire termina seu governo muito desgastado e acaba apoiando
a candidatura de Henrique Coutinho, que era um candidato à sua sucessão. 14 de novembro de 1900 é quando nasce o João Funaro Bley. Ele vai nascer na cidade de Montes Claros, lá em Minas Gerais. Ele nasce exatamente no dia 14 de novembro de 1900. Era filho do engenheiro João Bley Filho e de Maria Funaro Barata. João Funaro Bley vai entrar nas nossas histórias, né, de formação do nosso município. E nessa mesma data, 14 de novembro de 1900, eu trouxe aqui um registro que o distrito de Barra Alegre, também denominado Fazenda Santa Fé, lá na região Bom Sucesso, passa a pertencer a São Pedro do Itabapuana. Antes, gente, o distrito de Barra Alegre pertencia a São José do Calçado. Não era ainda nosso Bom Sucesso. Pertencia a Calçado. A Fazenda Santa Fé, ela pertencia ao capitão Bernardo José da Silveira. 9 de novembro de 1901. Na madrugada deste dia 9 de novembro de 1901, isso era um sábado, antes que fosse ao prelo a edição que seria publicada no dia seguinte, o coronel Zeca Teixeira, à frente de numeroso grupo de capangas armados com carabinas, ele invadiu a cidade de São Pedro do Itabapuana e ameaçou Manuel Franco. A polícia, gente, não pôde agir, pois era reduzido o seu efetivo de praças naquela época. O coronel Teixeira intimou Manuel Franco a deixar a cidade, o expulsou de São Pedro do Itabapuana. Quem deu este depoimento foi Dr. Olímpio José de Abreu. Por volta de 1898 ou 1900. O Manuel Franco era professor público em São Pedro do Itabapuana. E ele era natural de Campos dos Goytacazes. Tá? Manuel Franco era campista. Era um homem inteligente e culto. Montou um jornal com o nome de Evolução. E logo após os primeiros números, o que ele faz? Ele rompeu em franca hostilidade com um juiz de direito e promotor público. E certa madrugada, entrou na cidade, então, um carro de boi coberto por um grande toldo e parou em frente da residência do professor Manuel Franco. E os moradores de lá pensaram que se tratava de um carro carregado de mercadorias e que se destinava à estação ferroviária de Itabapuana. Foi uma surpresa geral quando de dentro do carro saltaram diversos capangas para empastelarem o jornalzinho, culminando a proeza com a deportação do professor. Então, este professor, o Manuel Franco, ele acabou sendo deportado porque, através do jornal, ele começou a denigrir a imagem das autoridades, do juiz de direito e do promotor público. E, nesse instante, nós vamos fechando o nosso primeiro bloco e eu aguardo vocês, então, continuando essa incrível narração no segundo bloco. É rapidinho, é um instantinho só, vapt-vup, já estamos de volta.
Espere aí. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Confesso que, mesmo esperando bastante, eu fiquei muito surpreso. O espaço está deslumbrante, está tudo muito lindo, a recepção está surpreendente, inacreditável. O banheiro também, todo o espaço está maravilhoso, está confortável, aconchegante. A Simone puxou muito, porque dá para perceber amor em todos os detalhes do espaço dela. Graças a Deus, isso aqui é fruto de muito esforço mesmo, muitos dias de dedicação, de trabalho, na verdade anos, meses, né? E é um sonho sendo concluído e eu estou assim, extremamente feliz. É uma experiência muito bacana, e a minha expectativa é de bom e de outro. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. O Lilian Laboratórios, sob direção e gestão da doutora Lilian, com quase 40 anos de existência, oferece à Mimoso e região um serviço diferenciado na área de análises clínicas. Contando com uma equipe altamente capacitada e com o que há de melhor em tecnologia para entregar a nossos clientes os melhores e mais confiáveis diagnósticos. Reconhecido por sua excelência, está entre os melhores laboratórios do país, o que faz com que cada diagnóstico traga máxima confiança em seus resultados. O Lilian Laboratório, além de ter um espaço acolhedor, possui uma gestão humanizada, o que torna uma referência na região e um presente para a saúde de todos. Lilian Laboratório, o seu laboratório de confiança. A Gavigran Granitos agora é Gavigran Granitos e Marcenaria. Se você vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa, entre em contato com nossa equipe por telefone ou por nossas redes sociais e faça o seu orçamento. A Gavigran Granitos e Marcenaria é a solução para a sua obra. Temos tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais linda. Gavigran Granitos e Marcenaria, bem mais que pedras e madeiras. É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação.
Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra. O Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Continuando então, o nosso segundo bloco de programação, vamos destacar o que aconteceu em 1º de janeiro de 1902. Foi quando houve a inauguração da estação ferroviária de Muqui. E, nesta data, foi feita também a alteração do nome da cidade de Muqui. Tá? A cidade de Muqui, ela chamava-se Arraial dos Lagartos. E a partir desta data, por isso que eu trouxe essa data como um fato importante, é que o município passa a se chamar Muqui. Antes se chamava Arraial dos Lagartos. Alcançamos 2 de outubro de 1902. É quando nasce, aqui em Mimoso, o Elcio Paiva Filho. Ele era filho de Lincoln Ribeiro Paiva e de Maria da Conceição Rezende de Paiva. Ele era neto materno de Nominato Ferreira Silva de Paiva, o Coronel Natinho, como nós popularmente o conhecemos, casado com Dona Castorina Maria. Portanto, ele era bisneto, por parte de sua avó, Dona Aminta, do Antão Ferreira da Silva. E, por conseguinte, ele era trineto do fundador da Fazenda Mimoso, que foi o capitão Pedro Ferreira da Silva. Elcio Paiva, gente, era zagueiro. Jogou pelo Flamengo de 1924 até 1931. Num total, ele realizou 141 jogos atuando no Flamengo, onde marcou 6 gols. Zagueiro, né, gente? Não marca tantos gols. Pelo clube, Elcio Paiva conquistou o Campeonato Carioca de 1925 e também o Campeonato Carioca de 1927. Então estamos destacando para vocês que Mimoso também, né, teve jogador e jogou no Flamengo. O Flamengo hoje um time de ponta, né? Ficou aí nos 4 primeiros lugares do campeonato Brasileirão. Então tem esse fato a destacar. O Mimoso já teve um craque de bola, né? Jogar no Flamengo, conseguir 2 campeonatos carioca, né? 1925 e 1927. É um feito grandioso que eu não poderia deixar de anotar e dizer para vocês, né? Registrar esta data, uma vez que este documentário vai entrar para a história do nosso município. 13 de outubro de 1902. Era uma segunda-feira. É quando é publicado, gente, o primeiro número do novo semanário local, denominado O Progresso. Seu segundo número seria publicado no dia 19 de outubro, um domingo, dia que costumava sair esse semanário. Seus primeiros proprietários foram os irmãos José e Ângelo Batista do Nascimento. José Batista foi então o seu primeiro redator-chefe. Inicialmente, ele era um jornal de cunho neutro, em se tratando de questões políticas. Em abril de 1903, o coronel Neca Teixeira, ele vai tornar-se
sócio proprietário deste jornal. Estamos falando do jornal O Progresso. E em 21 de abril de 1903, ele tornou-se expressamente órgão do Partido Construtor Autonomista e começou a publicar, então, os atos oficiais das câmaras municipais, tanto de São Pedro do Itabapoana como de São José do Calçado. E pouco depois, o doutor Henrique O'Reilly de Souza tornou-se seu redator-chefe. O primeiro jornal, de número 1, circulou em 13 de outubro de 1902 e ele publicava, então, os atos oficiais das câmaras municipais de Calçado e São Pedro de Itabapoana. Mas esse jornal foi suspenso em abril de 1904 e só reapareceu em 1º de maio de 1904, onde novamente foi suspensa a sua circulação, reaparecendo novamente em junho de 1904, tornando-se aí, a partir desta data, órgão do Partido Construtor Autonomista. 15 de novembro de 1902. Quem assume a presidência do Brasil é Rodrigues Alves. 1º de novembro de 1903. Acontece a inauguração da luz elétrica em Cachoeiro de Itapemirim. 23 de maio de 1904. Henrique da Silva Coutinho assume como governador do Estado do Espírito Santo para o período de 1904 a 1908. E o prefeito de São Pedro do Itabapoana, neste mandato, é o doutor José Coelhos dos Santos. Ele vai ficar no mandato de 1904 até 1908. 2 de junho de 1904, uma quinta-feira, é publicado o primeiro número do jornal O Rebate. Observe vocês, né, como São Pedro tivera vários jornais. Nós éramos uma cidade cosmopolita, era uma cidade importante do estado. E era um município muito grande, São Pedro. Então, tivemos esse jornal também, O Rebate, que também era órgão do Partido Construtor Autonomista, propriedade de uma sociedade anônima. E seu primeiro redator-chefe foi o doutor José Coelho dos Santos. Na época, ele era o prefeito municipal de São Pedro do Itabapoana. E seu primeiro gerente foi o senhor João Egídio Figueira. O Rebate, esse jornal, né, esse semanário, ele passou a ser o órgão que publicava os atos oficiais da Câmara de São Pedro do Itabapoana. E situação que perdurou até o seu primeiro fechamento, em 1912. E esses jornais, tá, gente, eles servem de fonte de todo este documentário. Né? Existem esses jornais, eles estão armazenados em Vitória e a gente colhe, através desses jornais, a gente vai montando todo esse documentário que nós nos propomos a fazer, contando toda a história do município de São Pedro do Itabapoana e depois do município de Mimoso do Sul. A data que eu destaco agora é
13 de julho de 1904. É quando o semanário, denominado de O Progresso, de propriedade do coronel Neca Teixeira, tendo como redator-chefe o doutor O'Reilly Souza, ele torna-se oficialmente órgão oposicionista local a partir da sua edição de 13 de julho de 1904. Isso era uma quarta-feira. Ele era órgão do Partido Construtor Autonomista, mas de oposição ao governo municipal de Dr. José Coelho dos Santos. Então vejam vocês como é interessante. Existiam em São Pedro os jornais que defendiam o prefeito, mas existiam também os jornais de oposição ao prefeito. E assim desenvolvia a nossa política do município de São Pedro do Itabapoana. Outro registro importante, 29 de julho de 1904, é quando nasce, gente, o Rubens Rangel. Ele nasceu lá na cidade de Ernesto Machado, que era, na época, um distrito do município de São Fidélis, lá no Rio de Janeiro. Ele, Rubens Rangel, filho de Joaquim de Souza Rangel e de Maria Mendonça Rangel. Então eu vou citando a datas importantes, né, que a gente destacou como data que precisa ser marcada por nossa história. E esse documentário nosso tem esse intuito de deixar documentado, né, para nossas futuras crianças um documentário para que vocês conheçam, estudem e tenham contato com a história de formação do município de São Pedro do Itabapoana e, consequentemente, a história de formação do nosso município, Mimoso do Sul. Outro fato que eu registrei interessante, que aconteceu em 7 de novembro de 1904, é quando nasce o Gil Monteiro Leite, filho de Victor Pinto Leite e de Maria do Carmo Monteiro de Rezende Leite. O Gil Leite tivera vários filhos, né? E nós vamos citá-lo. A Marli Gomes Leite, o Victor Gomes Leite, que falece ainda criança, o Carlos Alberto Gomes Leite, meu amigo do coração, cara que adorei, Bebeto Leite. Foi Bebeto Leite quem me ensinou a dirigir numa Kombi. Destaco também a figura de Vera Maria Gomes Leite, a Verinha, nossa amiga, ainda viva, né? Agora no Rio de Janeiro, mãe da Andréia, e a minha amiga poetisa, Lia Márcia Gomes Leite, falecido recentemente aqui no nosso município, muito minha amiga, a quem eu elevo meus votos de condolências pelo seu passamento. E desta forma, adentramos o ano de 1905. E o meu destaque agora vai para o governo de Henrique da Silva Coutinho. Gente, é um governo que foi muito agitado por uma questão política. É que vai haver o rompimento com Muniz Freire. Isso logo no início de 1905. E o partido, então, ele se divide. E a bancada federal, em sua maioria, fica com Muniz Freire. E a Assembleia Legislativa aprova uma proposta de impeachment do governador Henrique da Silva Coutinho. Eu também estou me preparando para a gente terminar esse bloco, mas a gente volta a partir deste fato, ainda do ano de 1905. É um instantinho só, né?
agradecemos a vocês pela audiência, pelo carinho e aguarde. Estamos aí de volta, agora, já apresentando para vocês o terceiro bloco do nosso programa de documentário. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Confesso que mesmo esperando bastante, eu fiquei muito surpreso. O espaço está deslumbrante, está tudo muito lindo, a recepção está surpreendente, inacreditável. O banheiro também, todo o espaço está maravilhoso, está confortável, aconchegante. A Simone puxou muito, porque dá para perceber amor em todos os detalhes do espaço dela. Feliz, graças a Deus, por isso aqui. Fruto de muito esforço mesmo, muitos dias de dedicação ao trabalho, na verdade anos, meses, né? E é um sonho de ser concluído e eu estou assim, extremamente feliz. É uma experiência muito bacana, e a minha expectativa é de bom e de outro. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. O Lilian Laboratórios, sob direção e gestão da doutora Lilian, com quase 40 anos de existência, oferece à Mimoso e região um serviço diferenciado na área de análises clínicas. Contando com uma equipe altamente capacitada e com o que há de melhor em tecnologia para entregar a nossos clientes os melhores e mais confiáveis diagnósticos. Reconhecido por sua excelência, está entre os melhores laboratórios do país, o que faz com que cada diagnóstico traga máxima confiança em seus resultados. O Lilian Laboratório, além de ter um espaço acolhedor, possui uma gestão humanizada, o que torna uma referência na região e um presente para a saúde de todos. Lilian Laboratório, o seu laboratório de confiança. A Gavigran Granitos agora é Gavigran Granitos e Marcenaria. Se você vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa, entre em contato com nossa equipe por telefone ou por nossas redes sociais e faça o seu orçamento. A Gavigran Granitos e Marcenaria é a solução para a sua obra. Temos tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais linda. Gavigran Granitos e Marcenaria, bem mais que pedras e madeiras. É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa na mão.
na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra. O Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Retornando, estávamos no ano de 1905. Eu destaquei uma data que ocorreu em 9 de janeiro de 1905, motivado pela apresentação de candidatos a governos municipais, o desentendimento entre Henrique da Silva Coutinho e Muniz Freire alcança então o seu ápice. E essa cisão beneficia quem? Vai beneficiar Jerônimo Monteiro, que, embora radicado lá em São Paulo, ele seria nomeado no ano seguinte secretário-geral de Estado. Inclusive um cargo que, por ele estar morando em São Paulo, ele dispensa. Porém, tempos depois, por intermédio do seu irmão, o bispo Dom Fernando de Souza Monteiro, Jerônimo Monteiro torna-se então candidato oficial pelo Partido Republicano do Espírito Santo para governar o nosso estado, para o quadriênio de 1908 até 1910. 26 de janeiro de 1905. Era uma quinta-feira. O jornal O Progresso muda o seu nome. A partir dessa data, ele passa a chamar-se A Reforma. E passou a ser um órgão da dissidência do Partido Construtor Autonomista e se tornou órgão da oposição ligada ao ex-presidente, que nós chamávamos, governador do estado, que era Muniz Freire. O coronel Neca Teixeira manteve a propriedade do jornal até que houve o seu fechamento. O fechamento deste jornal, a Reforma, aconteceu em 1908. E desta forma, ele apoiou a eleição de Jerônimo Monteiro. Lembrando que Jerônimo Monteiro, é filho do capitão Francisco de Souza Monteiro. E aderiu ao Partido Republicano Espírito Santense, quando, de sua fundação, esse partido foi fundado no finalzinho de 1908. E sua tipografia, nós chamávamos a gráfica daquele tempo de tipografia. A sua tipografia foi, em janeiro de 1909, transportada para a cidade de Benevente, que hoje chama-se Anchieta, onde o coronel Neca Teixeira fundou ali o jornal A Opinião. Então ele funda outro jornal lá em Benevente, que hoje é Anchieta. 15 de novembro de 1905 é quando é colocado, o primeiro escrivão do distrito de Boa Vista. Então, antes, não existia cartório. Quem vai assumir como primeiro escrivão é o Jaime Monteiro Menezes, lá em Apiacá. A Câmara Municipal de São Pedro do Itabapoana aprova, então, a criação, isso em 1905, da primeira escola primária lá no distrito de Boa Vista, lá em Apiacá,
nomeando a professora Dona Amélia Alvim como responsável por esta escola. E desta forma, adentramos agora o ano de 1906. Afonso Pena é o novo presidente do Brasil. 1907. A Leopoldina compra toda o trecho capixaba de ferrovia até Vitória. Então, surgiu uma empresa, a Leopoldina, né? Highways, uma sociedade anônima, ela vai comprar toda a nossa linha de trem que passa dentro do nosso estado. E neste mesmo ano de 1907, a Leopoldina constrói a ponte de ferro sobre o rio Paraíba do Sul. Aquela ponte linda que vocês vão ver lá em Campos, que passava o trem. Hoje não passa mais aquela ponte de ferro. Antes, toda a malha ferroviária capixaba pertencia a nós mesmos, ao governo capixaba. A partir desta data, nós vendemos, nós privatizamos o nosso trecho capixaba de ferrovias. 22 de novembro de 1907. A estrada de ferro, que nós denominamos Sul Capixaba, ela é arrendada para a Leopoldina Highway. Isso por quê? Porque o Estado estava endividado e não poderia arcar com a ligação daquele trecho, Cachoeiro Vitória. Então, na hora da gente completar a chegada em Cachoeiro da ferrovia, faltou dinheiro no Estado. E é o fato que eu estou narrando. A Leopoldina Highway, né, ela vai arrendar a nossa ferrovia. E isso foi, gente, estabelecido em lei. A lei que estabeleceu, né, esse arrendamento foi a lei número 494. Adentramos o ano de 1908. 2 de fevereiro de 1908. Jerônimo de Souza Monteiro, ele se candidata então para governador do estado capixaba e como único candidato. E é nesta gestão que Vitória vai receber a energia elétrica. E é neste ano que Vitória também vai receber água encanada. Gente, anteriormente a isso, não existia água encanada nas residências. As pessoas tinham que procurar água no poço, trazer com balde. Iniciaram-se também os serviços de bondes elétricos. Vitória teve bonde elétrico, lá tem a linha de trem até hoje ali pelo Parque Moscoso, né? E 2 novos cemitérios foram também construídos. Houve a remodelação também do Palácio do Governo. Então eles deram uma mexida no Palácio Anchieta, né? Aquela obra maravilhosa do governo do Estado. Considero a obra mais bonita de Vitória. Por quê? Eu sou engenheiro, dei aula para o curso de arquitetura e o estilo, gente, neoclássico daquele Palácio Anchieta é fantástico. A construção do Congresso Legislativo. Também houve a construção do Arquivo Público Estadual. Este arquivo é que permitiu toda essa história que nós estamos narrando hoje. Então, toda a fonte foi consultada lá, no Arquivo Público Estadual do nosso Estado. E também foi quando se deu a criação da Santa Casa de Misericórdia. Vitória também adotou a limpeza pública, dentre muitas outras obras feitas pelo ilustre Muniz Freire. 7 de abril de 1908.
sai o resultado das eleições capixaba. Jerônimo de Souza Monteiro recebe 7.989 votos. O Barão de Monjardim só recebe 13 votos. E o doutor José Belo de Amorim recebe 10 votos. E nessa época, gente, a gente votava tanto no governo quanto no vice-governador. Não é como hoje, governo e vice, você vota em um só. Lá não, era voto só para governadores e depois votava-se só para quem seria o vice. Vamos ao resultado. Doutor Henrique Alves de Cerqueira Lima recebeu 7.746 votos. Joaquim Lírio recebeu 6.727 votos. E doutor José Coelho dos Santos, o ilustre mimosense, recebeu 5.746 votos. 19 de maio de 1908. Jerônimo Monteiro chega em Vitória de navio. Por quê? Porque, gente, não existiam os carros ainda. Neste dia, foi o dia que foi inaugurado a luz elétrica no Palácio Anchieta. 23 de maio de 1908. É quando houve a cerimônia de posse de Jerônimo de Souza Monteiro, que veio a suceder a Henrique da Silva Coutinho como governador do Espírito Santo. Muniz Freire, governador anterior a Henrique da Silva Coutinho, ele fez várias e duras críticas ao governo de Jerônimo Monteiro. O Parque Moscoso era uma região de manguezais e ele foi todo drenado. A firma contratada para fazer esta drenagem, ali era mar, ali era pântano, ali era mangue, onde é hoje o Parque Moscoso. Tá? A firma que fez a drenagem pertencia a Pedro Bozizio e a Lucas Bicalho, parente meu, pouco distante. E em sessão extraordinária, que ocorreu em 2 de junho de 1908, lá em São Pedro, sob a liderança e presidência do senhor Coronel João Lino da Silveira e presença dos governadores Rodolfo José da Silveira, Francisco Alexandrino de Andrade, Honório Lopes da Rocha, Antônio Gomes de Souza, João Henrique Junger e Pedro Bruse da Fonseca. A Câmara Municipal de São Pedro do Itabapoana, por proposta do governador Francisco Alexandrino de Andrade, aceitou o oferecimento deste, de prosseguir os trabalhos de calçamento nas ruas da cidade. Aquele calçamento que vocês conhecem, tipo pé de moleque, mediante a sua nomeação para o lugar de tesoureiro, cargo que exerceria gratuitamente, no intuito de os honorários devidos serem aplicados no referido calçamento. Então, as pessoas que legislavam, tinham direito a receber salário, doaram o seu salário, abriram mão do seu salário em detrimento do calçamento. E a Câmara, por sua maioria, aceitou com imensa satisfação o inestimável concurso do esforçado governador, que, para a garantia do cargo, oferecia, inclusive, as suas propriedades, no valor de R$8.000. Semelhante ato magnânimo, patriótico, foi muito bem recebido
pela imprensa local e pela imprensa vizinha, que lhe fizeram altos elogios. Prestaram também seus serviços, até a data posterior a esta, os seguintes cidadãos: Leopoldo Gomes de Almeida, Antônio Rolim Nunes de Azevedo, Francisco de Paula Figueiredo Castro, Francisco Pinto de Campos Figueiredo, Constantino Gonçalves Vivas, Jaime Monteiro de Menezes e Dr. Licínio Alves Carneiro. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. Confesso que, mesmo esperando bastante, eu fiquei muito surpresa. O espaço está deslumbrante, está tudo muito lindo, a recepção está surpreendente, inacreditável. O banheiro também, todo o espaço está maravilhoso, está confortável, aconchegante. A Simone puxou muito, porque dá para perceber amor em todos os detalhes do espaço dela. Feliz, graças a Deus, por isso aqui. É fruto de muito esforço mesmo, muitos dias de dedicação de trabalho, na verdade anos, meses, né? E é um sonho sendo concluído e eu estou assim, extremamente feliz. É uma experiência muito bacana, e a minha expectativa é de bom e de moto. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. O Lilian Laboratórios, sob direção e gestão da doutora Lilian, com quase 40 anos de existência, oferece à Mimoso e região um serviço diferenciado na área de análises clínicas. Contando com uma equipe altamente capacitada e com o que há de melhor em tecnologia para entregar a nossos clientes os melhores e mais confiáveis diagnósticos. Reconhecido por sua excelência, está entre os melhores laboratórios do país, o que faz com que cada diagnóstico traga máxima confiança em seus resultados. O Lilian Laboratório, além de ter um espaço acolhedor, possui uma gestão humanizada, o que torna uma referência na região e um presente para a saúde de todos. Lilian Laboratório, o seu laboratório de confiança.
A Gavigran Granitos agora é Gavigran Granitos e Marcenaria. Se você vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa, entre em contato com nossa equipe por telefone ou por nossas redes sociais e faça o seu orçamento. A Gavigran Granitos e Marcenaria é a solução para a sua obra. Temos tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais linda. Gavigran Granitos e Marcenaria, bem mais que pedras e madeiras.